Amém. Amém. Boa tarde, irmãos. Hoje eu vou estar mais à vontade para falar. Eu reclamei no começo aqui que quando eu tenho que segurar o microfone e passar os slides, eu sou descendente de italiano. Se eu não tiver as mãos livres para mexer, eu perco 50% da capacidade de falar. Então agora providenciaram uma lapela para mim, e agora eu estou feliz que eu estou com as mãos livres aqui para gesticular à vontade. Nós vamos dividir a nossa aula em duas etapas. A primeira vai ser antes do coffee break, e depois a gente volta para terminar o coffee break. Enquanto o André estava falando, o irmão Marcos me fez uma pergunta, e aí eu dei uma pesquisadinha para poder responder. Eu já aproveitar, eu acho que é pertinente, vai servir não só para hoje, mas para todas as outras aulas. Ele estava me perguntando sobre o termo doutrina. O que significaria doutrina? Porque, às vezes, a gente está tão habituado a ouvir falar de doutrinação que fica parecendo, a palavra ganha um colorido diferente, né? Um peso. Parece que doutrina é uma coisa ruim, né? Porque a gente fica falando, doutrinação ideológica, fica doutrinando as pessoas, forçando as pessoas a um dado entendimento. Aí eu fui ver lá da origem etimológica da palavra. A doutrina vem do latim doutrina, que é da mesma origem de doctor, aquele que ensina, ou de docere, ensinar. Então, na realidade, o que é a doutrina? A doutrina é um conjunto de conhecimentos a respeito de um tema, de forma sistematizada para que você possa entender aquele tema. É o que nós estamos fazendo hoje, por exemplo, é a doutrina do Espírito Santo. Então, nós estamos sistematizando todo o conhecimento que nós temos do Espírito Santo, que se encontra na Bíblia, de maneira que ela fique inteligível. Então, isso seria uma doutrina. A doutrinação, no português, realmente ganhou um conceito diferente. Eu até pesquisei aqui, a diferença. Já sumiu aqui, eu ia falar, no português, realmente, doutrinar está ganhando um sentido de um ensino que não admite questionamento, ao contrário do que nós fazemos aqui. Vocês todos são estimulados a questionar, porque nós estamos aprendendo a palavra de Deus, e nós não estamos aqui simplesmente a passar uma verdade pronta para vocês. Vocês, como bons bereanos, vão estudar a palavra, vão questionar a palavra, e tem toda a liberdade para, durante a nossa aula, qualquer coisa, vocês podem levantar a mão, perguntar, assim como o Marcos já fez. Vocês fiquem à vontade também, porque isso não é uma doutrinação no sentido ruim, é uma doutrinação no bom sentido, né? Eu vou tentar falar mais rápido, porque hoje a gente atrasou um pouquinho no começo, e eu quero que vocês façam um exercício assim, de se lembrar das nossas últimas aulas, porque hoje a gente vai fechar muita coisa daquilo que a gente aprendeu lá, desde a primeira aula até essa aula mais recente. Vocês vão ver que as coisas vão começar a se encaixar, justamente porque está tudo sistematizado para que isso acontecesse nessa ordem. Estudamos a palavra de Deus, a Bíblia, estudamos a pessoa de Deus, estudamos o homem, a queda pelo pecado, a redenção, doutrina de Cristo, e hoje a gente vai aprender sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Se a gente lembrar da primeira aula, a gente vai lembrar que o Walter estava explicando para a gente que a revelação de Deus, ela propositalmente se deu de maneira gradativa. Nós tínhamos uma revelação geral e uma revelação especial. Alguém lembra qual é a revelação geral? O que era a revelação geral? Vocês podem falar, gente, vamos interagir. A revelação geral é a manifestação de Deus, o mundo criado aqui. Nós somos a revelação geral. Essa perfeição de criação do mundo é uma maneira como Deus se revela. E nós temos uma revelação que é especial, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, é Deus falando a respeito de si mesmo. Então a gente vê ali deixa eu passar nós vamos ver naquele desenhozinho ali,
que uma coisa que o André já introduziu hoje, muito embora em determinados momentos na Bíblia a gente tenha um protagonismo de uma das pessoas da Trindade, isso não significa que naquele momento só aquela pessoa da Trindade estava atuando. Se nós formos ver desde o infinito pretérito, lá desde a criação de antes da criação do mundo, já existia essa unidade perfeita da Trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No momento da criação, nós vemos a participação do Espírito Santo. Depois, aquele desenhozinho ali é só para vocês poderem entender que realmente, se a gente analisar ali da criação até mais ou menos o nascimento de Jesus, realmente a Bíblia dá mais ênfase na atuação do Deus Pai. Era Ele escolhendo o povo hebreu, Ele conduzindo o povo no deserto, Ele se manifestando. Depois, com o nascimento de Cristo, você tem a ênfase na pessoa de Jesus Cristo, até que Ele tenha a ascensão dele aos céus. Vem o Pentecostes e o Espírito Santo, então, passa a ter um certo protagonismo. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu, quando era menor, quando era recém-convertido, eu tinha muita dúvida da questão do Espírito Santo, principalmente no Velho Testamento, porque a gente não vê falar o Espírito Santo no Velho Testamento, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Essa expressão, Espírito Santo, a gente já acostumou com ela no Novo Testamento. Mas por que isso acontece? A gente tem que lembrar que o Velho Testamento ele foi escrito em aramaico e hebraico. E cada povo tem os seus costumes linguísticos e cada língua é diferente. E a gente não pode querer que um povo, há milhares de anos atrás, usasse os mesmos termos e formasse as palavras da mesma forma que nós fazemos hoje no português, uma língua que nem sequer existia naquela época. É comum, por exemplo, no português, que a gente use, quando a gente quer falar a respeito de uma qualidade de uma pessoa, nós usamos um substantivo e um adjetivo. Por exemplo, eu posso falar, o Will é um homem justo. No hebraico, você não usa quase adjetivos. Então, como é que eu ia dizer a respeito do Will? Eu ia usar dois substantivos e um funcionando como genitivo, qualificando o outro. Eu ia dizer, o Will é um homem de justiça. Então, sem usar o adjetivo, nós vamos encontrar vários substantivos que, combinados, vão estar se referindo ao Espírito Santo. Está passando direto. A primeira expressão é Ruach Elohim, se lendo sempre da direita para a esquerda, porque é hebraico. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem. Ruach é espírito, Elohim é Deus. Então a expressão não é Espírito Santo, é Espírito de Deus. Se a gente for ver lá em Gênesis 1, 2, está escrito que a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Um outro termo que aparece no hebraico, lá no Salmo 51, 11, nós vamos ver a palavra Ruach HaKodesh. Ruach, Espírito, e Kodesh, santidade. Mais uma vez, dois substantivos, que juntos formam o Santo Espírito, deu quase Espírito Santo. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo, falava Davi. Então, muito embora a gente tenha um uso muito raro dessas expressões Espírito Santo, como no caso aqui, que é bem parecido, nós não temos dúvida de que estamos falando a respeito do Espírito Santo. O André já deixou isso bem claro na aula dele. E é mais interessante que nós vemos que algumas passagens do Novo Testamento vão testificar isso quando eles estiverem se referindo à passagem do Antigo Testamento. Se nós formos ver lá no livro de Joel, diz assim o profeta: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões,
até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E depois, lá na frente, no livro de Atos, explicando essa passagem, vai dizer: pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. E aí repete o versículo. Então, o próprio texto do Novo Testamento já está explicando a passagem veterotestamentária, explicando que naquele momento estávamos falando a respeito do Espírito Santo. Agora vamos à atuação propriamente dita do Espírito Santo no Velho Testamento. Nós podemos ver a atuação do Espírito Santo já no momento da criação, né? Quando a gente vê o livro de Gênesis, ele começa, né, no princípio criou Deus. Se nós pegarmos no hebraico, é Bereshit bara Elohim. Elohim é uma palavra em plural, não é uma palavra singular. Por quê? Porque ela já está fazendo menção à existência de um Deus trino. Então, no princípio, criou Deus. Que Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estavam presentes no momento da criação. A gente vê aqui depois em Jó, confirmando essa ideia, lá no livro de Jó, capítulo 26, versículo 13, Jó fala: com seu espírito clareou o céu, na mão feriu a serpente veloz. Então, o Espírito Santo, com a participação ativa desde a eternidade, já existia junto com Deus Pai e Deus Filho, e no momento da criação ele estava presente. O Espírito pairava sobre a superfície das águas, fala lá no versículo 2 de Gênesis. Mas uma outra função, uma outra atuação muito especial do Espírito Santo é na concessão de profecias e das Escrituras. Os próprios profetas, quando eles emitiam a profecia, eles eram claros a afirmar que aquilo não era deles, era fruto do Espírito Santo. O profeta Ezequiel mesmo, lá no capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer que enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e eu ouvi suas palavras com atenção. Pedro, lá em 2 Pedro 1,21, também vai falar isso: pois jamais profecia alguma teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então a gente sabe que a profecia verdadeira, não a profetada, a profecia, ela não vem do profeta, ela vem de Deus, e ela vem por intermédio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que sopra a profecia para o profeta. Além disso, nós temos que a Escritura inteira, a própria Bíblia, ela é soprada pelo Espírito Santo. Aqui não contém a palavra de Deus, ela não é parte inspirada e parte não inspirada. Aqui é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada. Nós já vemos isso lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que fala assim, toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, o Espírito Santo atuou no Velho Testamento junto aos profetas, emitindo as profecias, mas também trabalhou não só no Novo Testamento como no Velho, também auxiliando nas Escrituras. Cada autor, cada um dos mais de 40 autores ao longo de 1.500 anos, por 3 continentes diferentes, que foram os autores, os escritores da Bíblia, todos eles foram usados pelo Espírito Santo. Por isso que você consegue ter uma obra dessa dimensão sem incongruências, sem falhas. Tudo, na realidade, se molda perfeitamente, porque o autor é um só, é o Espírito Santo soprando a palavra dele para nós. Também vamos ver no Velho Testamento alguns momentos interessantes, como a capacitação para alguns dons especiais. Quando nós temos lá a construção do templo,
Se você for analisar, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de dar uma lida nos detalhes de como que era para ser construído, confeccionado cada um daqueles elementos. Cara, é muito difícil de entender. Não sei se é tantos côvados para cá, é tantos talentos, é aqui, aí vai ter 3 braços para lá. Cara, eu leio aquilo, eu não entendo nada. Eu imagino o pessoal andando no meio dos desertos, sem nenhum tipo de orientação, provavelmente, pode ser que no meio deles tinha alguns ferreiros, alguns artífices, mas vem a palavra de Deus e diz que o próprio Deus escolheu e capacitou Bezalel para que ele fosse que ele confeccionasse todos esses elementos do templo. Lá em Êxodo 31:3, de 1 a 3, fala assim, ó: o Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade, perícia para trabalhos artísticos de todo o tempo. Então, quer dizer, Deus, o Espírito Santo, capacitou artisticamente a Bezalel. Então, se você tem a vontade de cantar um dia na igreja, peça a Deus que te capacite também artisticamente. Esse dom realmente não me falta, viu? Se eu tentar cantar, eu vou espantar as pessoas, mas com certeza existem pessoas específicas com um dom dado pelo Espírito Santo para fazer isso. Nós temos aqui na nossa igreja o Léo, o John, como eles cantam, e eles cantam a palavra de Deus, a gente não sente a presença de Deus. Isso aí é a atuação do Espírito Santo, com capacitações específicas. Também nós temos a atuação muito proeminente do Espírito Santo no Velho Testamento, na época dos juízes. Nós temos a figura de Otoniel, que lá em Juízes 3:10 fala assim, que o Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele se tornou juiz de Israel. Mais à frente nós vemos falar também de Sansão. Sansão é um personagem bem conhecido por conta da sua tremenda força, né? E ele também a Bíblia fala que ele era possuído pelo Espírito de Deus. Lá em Juízes 14:19 fala assim: então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Nós podemos ver então que nesse período de juízes, Deus tinha uma forma diferente de conduzir o povo de Israel, que não era por meio de reis, eram os juízes, e esses juízes eram capacitados com dons de administração e muitas vezes com habilidades de guerra, porque naquela época o povo judeu vivia em pé de guerra com os seus vizinhos e precisava constantemente se defender. Então esses juízes eles eram dotados pelo Espírito Santo desse tipo de habilidade. Mais para frente, a contragosto daquilo que Deus tinha preparado para Israel, Israel fica com inveja das nações ao redor e decide que eles queriam também ter reis. E Deus vem e começa a usar também esses reis, né? Nós temos então que na época dos reis, o Saul, que foi o primeiro rei, ele começou muito bem. Nós vemos ali em 1 Samuel 10:10 que ele estava profetizando junto com outros profetas por ação do Espírito Santo. Fala assim, ó: ao chegar em Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele começou a profetizar com eles. Amém? Nós estamos falando na aula do Espírito Santo. Se vocês quiserem ser mais pentecostal e dar uns glória a Deus e falar, vocês ficam à vontade, tá? Sei que às vezes a gente é meio tradicionalzão, meio batistão, mas tá, vocês têm a liberdade, tá? Também no livro de Juízes a gente vê, no livro de Samuel, a gente vê também Davi, que era tremendamente usado pelo Espírito Santo. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Já pensou que a gente poder dizer que o Espírito do Senhor se apoderou da gente? Tomou conta da gente e nós transbordamos do Espírito? Continuando aqui, saímos agora do Velho Testamento e a gente vai
caminhar um pouco a respeito da atuação do Espírito Santo agora na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós podemos ver claramente a atuação do Espírito Santo em toda a vida dele. Mas se a gente começar lá do nascimento de Jesus, nós vemos lá em Mateus, no primeiro capítulo, dizendo que o nascimento de Jesus Cristo foi uma obra do Espírito Santo. Mateus 1,18 fala assim: o nascimento de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mais uma vez eu vou falar assim, lembra que eu falei no começo que a gente ia começar a fechar aquelas ideias das primeiras aulas que a gente tinha falado. Lembra quando a gente falou da doutrina do homem e falamos a respeito do pecado. O pecado distorceu a natureza humana. Nós tínhamos uma imago Dei, o pecado aconteceu e tivemos a queda. Então nós tivemos uma herança pecaminosa de Adão. Se Jesus Cristo fosse filho de José e filho de Maria, ele seria como todos nós, ele já nasceria imaculado pelo pecado. Por isso que tem essa alternativa de que o próprio Espírito foi lá e implantou Jesus Cristo no ventre de Maria, justamente para que ele não tivesse esse duplo sinal do pecado, tanto vindo da Maria quanto vindo de José, porque ambos seriam pecadores. Então Jesus tem já um nascimento miraculoso, uma concepção miraculosa, e isso obra do Espírito Santo, conforme a gente viu aqui. Agora eu fico imaginando como que foi para Maria, né? O texto fala ali que ambos foram visitados por anjos, e ambos foram informados de que aquilo era uma atuação do Espírito Santo. Mas eu fico imaginando Maria, do nada lá, veio do anjo e falou assim: agora você vai ficar grávida pelo Espírito Santo, né? E pior, eu me ponho na condição de José. Como que José ia se sentir perante a sociedade, assim, todo mundo olhando ele? Primeiro que ia achar que ele tinha estado com Maria antes do casamento, ou então achando que ele tinha sido traído, né? Então, e aqui a gente tem as duas passagens aqui, tanto em Lucas 1,35, onde Maria recebe essa palavra, que o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Mais à frente, quando José já está meio em dúvida sobre a situação, vem então o anjo, aparece a José e fala para ele: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:20. Não só ali durante o nascimento de Jesus, mas a gente pode ver que durante todo o ministério de Jesus, durante toda a vida de Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Deixa eu só passar aqui, que eu já estou conseguindo falar mais rápido que o slide, o negócio vai acabar cedo hoje, tá bom? Nós vemos ali o início do ministério público de Jesus, lá no batismo dele. Ele encontra João Batista, pede para ser batizado. Então João Batista batiza Jesus, e naquele momento você tem uma manifestação física, corpórea do Espírito Santo na forma de uma pomba aparecendo. Então isso está meio que selando, né, essa recepção do Espírito Santo na vida de Jesus, lá em Mateus 3,16. Por falar em 3,16, eu até estava falando com o Walter agora há pouco. Experimentem fazer o seguinte: toda vez que vocês estiverem lendo a Bíblia e chegar no capítulo 3 de qualquer livro, preste atenção no versículo 16. Todo capítulo 3, versículo 16, tem uma palavra interessante a respeito. Façam esse teste. Capítulo 3, versículo 16, vocês vão ver que é muito interessante isso. Parece que é tudo matemático a coisa. Então, não há, além dessa situação da pomba se materializando no momento do batismo de Jesus, não há nenhum sinal miraculoso naquele momento. Jesus não falou em línguas, não levitou, não fez milagre, simplesmente foi batizado. Mesmo assim, a Bíblia nos conta que Jesus foi então cheio do Espírito Santo a partir daquele momento. Em Lucas 4:1
Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado do Espírito ao deserto. Então nós vemos que estar cheio do Espírito nem sempre vai te produzir alguma coisa estupefata, fantástica, ou que chame a atenção. Jesus estava repleto, transbordando do Espírito Santo, ao ponto de que o Espírito Santo transportou ele para o deserto. Vocês já pararam para pensar por que Jesus foi para o deserto? Naquele momento, logo depois de se batizar, para que ele iria para o deserto? Será que era só para ser tentado? Não, Jesus foi para o deserto porque ele estava a iniciar um ministério que mudaria toda a história da humanidade. Imagine que Jesus também era 100% homem como nós. Imagine o peso dessa responsabilidade, se fosse dada a um de nós. Então o Espírito leva Jesus até o deserto para que ele tirasse um tempo de meditação, oração. E é claro que durante esse período nós temos uma atuação muito poderosa do Espírito Santo na vida de Jesus, de capacitação da pessoa de Jesus enquanto homem. Porque quem de nós consegue ficar um dia sem tomar água? Quem de nós consegue viver 40 dias sem comer? A expectativa é que um ser humano fique 3 dias sem água e morre, 30 dias sem comer, morre. Jesus ficou 40 dias e 40 noites meditando, orando. É claro que nessas circunstâncias, o que o inimigo pensou? Agora é a hora de eu chegar em Jesus, ele vai estar fraco, eu vou conseguir enganá-lo. Por isso o diabo vem para tentar Jesus, só que nós já sabemos o resultado. Se Jesus está cheio, transbordando do Espírito, não podia ser outra o resultado. Ele rechaça todas as investidas de Satanás. Mas por quê? Porque ele está preparado para isso. E ele serve de certa forma como um exemplo para nós. Porque se Jesus naquele momento de fragilidade, 40 dias em que ele não comia e não bebia, foi capaz de resistir o diabo, por que nós também não somos capazes de, em circunstâncias muito mais favoráveis, fazer um esforço para resisti-lo? Não é verdade? Lá em Tiago 4, 7 e 8, nós vemos que o texto fala assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Amém? Jesus continuou cheio do Espírito Santo e voltou para a Galiléia também, voltou do deserto para a Galiléia também cheio do Espírito Santo. Nós podemos ver isso lá em Lucas 4:4, que Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Jesus sempre deixou claro que ele tinha plena convicção de que ele era usado pelo Espírito Santo. E lá em Lucas 4, 18 e 19, ele mesmo fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Também, partindo para o final da primeira etapa aqui, também temos a presença marcante do Espírito Santo no momento da ressurreição de Jesus Cristo. Nós falamos isso na última aula. Deus teve participação na ressurreição, Deus Pai. O próprio Jesus Cristo teve participação na ressurreição. E o Espírito Santo também teve uma participação direta na ressurreição, conforme a gente pode ver no texto de Romanos 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará a vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Jesus é o nosso grande exemplo de vida. Nós somos instados a tê-lo como nosso exemplo supremo. E Jesus
nos deu o exemplo de como viver uma vida cheia do Espírito Santo. Que então nós temos que seguir os passos de Jesus, nós temos que buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo, nós temos que buscar a nossa santidade, né? Em João 13,15, Jesus fala: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então nós somos chamados a ter uma vida de santidade, assim como Jesus teve. E, para completar esse primeiro momento, agora nós vamos ter o nosso coffee break, 15 minutos com tamanho de 10, se puder estar em 5 de volta, beleza, tá bom? Beleza? Vamos lá, gente. Aproveita, é o tempo de rápido. Já está valendo.